Fala, tio Ari. Diga, Fernando. A sua presença aqui alegra nós aqui. Tamo junto. Aqui é Arivaldo, nativo de Corumbau, com todo orgulho de onde ser nativo. Nasci e me criei aqui na vida e pretendo morrer aqui. Agradeço você fazer essa filmagem com a gente aí, entendeu? E a turma saber que existe um nativo na vila. Nem só eu, como tem vários aí ainda. Mantendo esse lugar maravilhoso aí pra vocês. Essa história que eu tô botando pra você é um pedaço de Corumbau, a história de Corumbau. Como era quando o senhor era mais novo aqui em Corumbau? Como era a vila? Como é que foi a infância do senhor aqui em Corumbau? Fernando, a minha infância aqui em Corumbau, só alegria como eu vivo até hoje, né, cara? Corumbau foi um lugar criado como vila de pescadores, né? Sofrimento muito difícil para a sobrevivência. Nós temos o Rio Corumbau, que nós bebíamos aquela água do rio. Estrada não tinha, não chegava carro até o nosso momento da nossa criação. Nós vivíamos de canoinha de madeira, uma canoa construída com a madeira só, um tronco só, que era nosso, por exemplo, nosso navio, que nós fazia tudo com ele, né? A gente pegava lenha, a gente pegava a água, né? E também trazia as comidas também, chegava de canoa, né? Era aquelas canoas de um tronco só, tio Ari? Ô, tio Ari, seu Negulice contou que a galera ia até o topo lá do Porto da Onça para poder encher as vasilhas de água. Sim, correto. E e trazia até... A gente agradecia a Deus quando a gente não pegava uma lua cheia, uma lua nova, porque a água salgada chegava até o Porto da Onça. Rapaz. Aí a gente tinha que subir mais um pouco mais, que chamam o nome Gualandi. Uhum. Quando chegava em Gualandi, a água continua salgada, a gente enchia os galão da gente e voltava de novo, né, cara? Quando a gente dava muita sorte aí também, na boca da barra, quantas vezes a gente já perdíamos a nossa viagem, né, de água, que nós rememos tanto, isso era no remo, nós ia no remo e voltava no remo, né? Chegar ali na boca da barra, o Nordeste está fresco e a canoa ia pro fundo e nós perdemos nossa água toda de novo. Nossa Senhora! Era um sofrimento. A gente tinha o Rogério, e o Rogério é o seguinte, era uma cacimba privilegiada de Deus, que era um milagre que nós tínhamos, mas a gente sofria muito pegar água no Rogério, porque era uma cacimba e às vezes quando a gente chegava lá, a cacimba estava suja de lama, que o pessoal pegava o caranguejo e lavava na cacimba. Então nós tínhamos que desgotar aquela água toda para vir outra água nova, para a gente encher os nossos galão e vir embora. E também nesse perigo, é só na lua cheia, lua nova, também às vezes a água ficava salgada. E a gente foi criado praticamente bebendo água salgada e comendo peixe salgado. Ô, tio Ari, você já vivia geladeira, ali... não tinha nada. Não. Você já vivia ali naquela ilha lá que o pessoal chama de a Ilha de Arivaldo? Você vivia naquela região ali, tio Ari? Sim, cara. A Ilha Coral era uma diversão do meu pai. O pai foi um desses que pegava o coral nos Recife e levava para aquela ilha. Por isso que o nome dela chama Ilha Coral. E de lá ele pegava esses corais todos, fazia uma caeira de madeira, né? E tocava fogo, aquelas pedras pegava fogo, né? Depois que ela pegava fogo, ele vinha, jogava uma água em cima, apagava aquelas pedras, depois ele batia uma na outra, aquela pedra virava um pó. E esse pó era o cal. Ah, né? Seu Negulice, ele contou um pouco desse caso, tio Ari. Era o cal. Então meu pai pegava esse cal, levava para Caravelas, que foi uma cidade que estava já há muito tempo querendo uma reforma, né? E Porto Seguro, cidade histórica de Porto Seguro, foi construída com cal e óleo de baleia. Rapaz, e levava na base da canoa? E meu pai não, aí meu pai tinha um barco à vela que chamava Chibata. Uhum. Não. Quando dava Nordeste, ele ia para Caravelas, quando dava Sul, ele ia para Porto Seguro. Era a embarcação à vela. De acordo com a frequência do vento. E meu pai fazia cal nessa ilha, né? Como há muitos tempos aí passado, e também a vila de Corumbau, não era Corumbau, chamava Brasília. Nessa época aí? Hoje, onde nós moramos hoje, chamava Brasília. Corumbau se chama ali o Bugigão, que chamava Corumbau. Antigamente o vilarejo de Corumbau era de Brasília, era lá no Bugigão, era no Corumbau, que hoje é a aldeia Bugigão. Não? E era do outro lado do rio ali, a região do outro lado do rio. E como é que ela passou pro lado de cá? Aí teve essa... Como eu falei que essa região nossa é área indígena, como área indígena, nós não somos dono delas, quem é o dono dela é o governo, né?
o governo no ano de 50 ele fez uma demarcação do Parque do Monte Pascoal. Não? Aí como tinha a aldeia Barra Velha lá, eles não enfrentaram a aldeia Barra Velha, enfrentaram nós cá porque nós cá era pescador e retiraram todas moradores que moravam na beira-rio Corumbau, não? E criou uma área de parque. Não? Como criou a área de parque, essa Brasília ali que tinha um farol de navegação da Marinha, né? Os pescadores vieram de lá, do Bugigão, e vieram morar ali na Brasília, que hoje é o Corumbau. Se você procurar um mapa antigo, você vai ter Brasília, né? Depois Corumbau. Eu já vi tio Ari, eu vi um mapa antigo que tinha mesmo Brasília, eu ficava me perguntando, será que o pessoal errou quando lançou, ou será que existia mesmo? Aí o senhor contando a história aí agora, sim, me refresca a memória. Sim, sim. Corumbau existiu depois de 50 anos dessa mudança de 50 aí, que foi a marcação do Parque do Monte Pascoal, não? Que virou aquele vilarejo de pescador de Corumbau, não? Que nós moramos hoje. E meu pai foi um dos fundadores dali, né? Dona Goninha foi uma dos moradores que morava praticamente lá em Corumbau e que mudou para Brasília, né? Uhum. Que hoje, aí com o tempo acabou o Corumbau lá e Corumbau ficou cá, onde nós mora. Que hoje a turma estão tirando de novo o nome de Corumbau e botando Ponta. Ponta, tá ficando ali, transformando, sendo Ponta, e o vilarejo para cá crescendo, sendo Corumbau. Só que Corumbau é lá na ponta de Corumbau. A ponta de Corumbau é uma faixa de areia. E o vilarejo de Corumbau é onde os pescadores convivem hoje que mora ali, né? Uhum. Hoje está virando ali, recebendo muito turismo, né? De várias localizações. Eu fico me perguntando, tio Ari, como era viver numa vila de pescador, onde não tinha energia, onde não tinha geladeira, não tinha nada assim, não tinha nada das facilidades que nós temos hoje, né? Como era o dia a dia, como era a vida ali na vila? Pô, nós tínhamos muita alegria, cara, falar a verdade hoje, entendeu? Com essa multidão que tá chegando aí, gente de fora, eu sei que a gente está vivendo bem, porque eles trazem o dinheiro, traz um recurso e tudo. Mas a nossa infância foi muito boa, a nossa infância foi muita fartura com essa dificuldade toda de alimentação, de água, de lenha para cozinhar. Mas nós morávamos muito bem, assim, não muito bem porque nós morávamos na casinha de tauba. Minha família, meu pai sempre morou na casa de tauba, mas os outros vizinhos não tinham condições, moravam na casinha de palha, de coqueiro. Eu vi umas fotos que era telhado de palha, parede de palha. Isso, o piso de conchinha, não, de lama do mangue, o piso de lama do mangue com várias conchinhas de bugigão, de tarioba, não, que era o nosso piso antigamente. A nossa cerâmica era a concha do bugigão e a tarioba, que fazia a decoração no piso. Não. E o resto tá casinha de madeira, não, de palha. Não. Meu pai sempre morou na casa de madeira, mas a maioria dos meus amigos que foi criado junto comigo, tudo é casinha de palha. Não. E fala mais sobre o seu pai, tio Ari. Ele era um pescador ali na aldeia Mãe Barra Velha. Sim, inclusive, cara, o meu pai, o pai dele chamava Norato. Ah, o nome do... Inclusive nós temos um primo que é o poeta, que é Norato hoje, é o nome do meu avô. Ah, sim, o nome do seu avô. Meu avô. E minha avó chamava Maria de Anorato. Eles eram pescadores, inclusive meu avô morreu ali na boca do rio Corumbau. Né? É mesmo, tio Ari? E foi enterrado na aldeia Barra Velha. Então por isso hoje eu tenho orgulho às vezes de falar que eu sou índio, porque eu tenho um avô, né? Pai, irmão, tudo enterrado lá na aldeia Barra Velha. E quando assim meu avô morreu, a minha avó tinha rede arrasto, né? Que foi praticamente a minha avó que também manteve aquela aldeia Barra Velha ali, de alimentação, de peixe, né? Que vinham os índios redar com elas, era 14 homens que comandavam essa rede arrasto. Né? E a rede arrasto era da sua avó? E a rede arrasto da minha avó. Esses 14 homens aí, minha avó dava café da manhã, almoço para eles, e a metade da pescaria que ele fazia na rede, a metade era deles, levava para a aldeia. E a aldeia foi mantida assim muito pela minha avó, né? Depois que minha avó morreu, aí minha avó ficou com meu pai, tio Nego, né? Humberto e Zequinha. Aí o Zequinha mudou para Tamaraju, fez um curso, passou naquela época era guarda florestal, né?
Inclusive ele veio até na retomada da marcação, ele já estava fazendo esse trabalho, né? E outro tio meu, chama Humberto, foi para Belmonte, comprou uma fazendinha em Belmonte e ficou morando por lá. E meu pai ficou sendo a fundadora de Corumbau aqui, mais o Lício, né? Meu pai chamava Manuel. Manuel. E apelido chamava Duquinha, todo mundo chamava ele de Duquinha. O apelido do seu pai era Duquinha. Era Duquinha, mas Duquinha, ele foi um dos fundadores de Corumbau ali. Fundador de Corumbau. Hoje tem aqui, de filho de fundadores de Corumbau, que eu me lembro mesmo, que foi raiz de Corumbau, tem a minha família, né? E a família do Geraldo ali, Dona Agonia, né? Que é João, Gagote, Geraldo, né? O Wilson. Nossa. Essa turma que estão junto com a gente aí ainda, mantendo o nosso Corumbau, né? Aí veio filho, veio sobrinho, e a família foi crescendo, netos, né? Então eu moro em Corumbau, agradeço muito a Deus, porque olha a água que nós estamos bebendo aqui agora. Cristalina, docinha, água mineral, tem que reclamar de quê? Né, mano? Diferente da água salgada daquela época. Diferença da água salgada. Mas tudo isso... Faz parte da história, né? Cresci forte, graças a Deus. Olha que corpo maravilhoso que eu tenho. Acho que os amigos também têm, também, né? Me admiro muito, rapaziada. Hoje eu não sei, hoje eu fico em academia, poder ficar forte, né? Mas antigamente a nossa academia era nosso remo, né? Na base do remo. Do remo, pra gente pegar o pão de cada dia. E a nossa canoa, nossa embarcação, mano, era essa madeira que eu falei com você, um tronco de madeira, a vela preta, né? Um pano preto. Às vezes era preto, às vezes não era, né? A turma usava pano de saco, mas pano de saco passava vento, né? A gente tinha que pegar, molhar ele, né? Molhar o pano para poder o vento segurar ali, para a gente poder ter mais a velocidade na canoa. O senhor me contava que a galera brincava até de apostar corrida com as canoa à vela, né? Sim, sim. A gozação aí era 30 canoas, entendeu? Aí todo mundo ia pescar, a canoa que corria menos, um passava e sacaneava, jogava corda para você, quer um reboque aí, não? Aí no outro dia, aquela canoazinha ali, não? Fazia um pano maior, não? E pegava ele. Quando pegava eles, passava por ele, aí fazia a mesma coisa, aquela gozação. Quer um reboque aí, jogava corda. Então às vezes a canoinha andava, mas precisava de uma vela maior, não? E sempre que estava com a vela maior, sempre estava tomando essa gozação. Aí, quer um reboque? Mas a vida foi muito boa, né, cara? Aí minha avó, como minha avó, né? Essa pega toda de peixe, de rede, que fazia tanto assim, o Lício virou tropeiro, né? Mas sempre vinha canoa descendo aí, trazendo queijo, requeijão, óleo, essas coisas, feijão, arroz, entendeu? Ah, entendi. E trocava tudo com minha avó que fazia o manejo de tudo aí na região. Uhum. Aí depois o Lício foi crescendo e tal, foi tropeiro, né? Um tempo foi tropeiro, andou nessa região inteira aí vendendo peixe, comprando porco, né? E o pau quebrou. Depois com o tempo casou e montou uma casa de comércio em Corumbau, né? Montou uma casa de comércio em Corumbau e o carro dele era uma canoa, como eu falei, né? Uhum. Aí buscava essas canoas essas mercadorias em Porto Seguro. Ô tio Ari, na época da sua avó ali, pelo que o senhor se lembra, já vinha o pessoal de canoa já trazer queijo, trazer as mercadorias para trocar por peixe ali com a sua avó na barra do rio ali. Sim, na boca do rio Corumbau. Essa galera vinha da onde? Vinha de Porto Seguro? Essa turma vinha daí de cima aí, entendeu? Os fazendeiros aí da região aí, entendeu? Aí Itamaraju, Guarani, entendeu? Jonápolis, entendeu? Uhum. Porque esse rio Corumbau era navegável, né, cara? Era grande aí. Hoje que o tempo fechou também, o Ibama cobra muito de não limpar o rio, mas esse rio era navegável. Esse rio era navegável de cima, direto, porque antigamente nós tínhamos uma serraria aqui em Corumbau. É mesmo, tio Ari? Não. Aquela ilha ali do Coronel era uma serraria, o cara batia as madeiras tudo ali. Tem madeira na boca da barra, tem tronco. Até hoje eu tenho um banco na minha casa lá na ilha com a madeira dessa serraria antiga que tinha em Corumbau. Eu disse essas madeiras tudo de canoa, entendeu? Tudo na base da canoa. Tudo na base da canoa, aquela canoa que foi construída de tronco de madeira. Aí tinha uma serraria aqui, deu na boca do rio. Até hoje não existe madeira lá ainda dessa serraria. Não. Essa madeira fundada? Enterrada na lama. É mesmo? Enterrada na lama. Não.
Nós tinha ali o coronel, que morava numa ilha ali em cima, depois da minha, né? Que tinha muita madeira embaixo ali. Ele era um cara assim, um negão, né? Morava sozinho, tipo um deportado. O cara, nós mesmos, se a gente quiser, a gente vira um deportado, né? Vai depender da gente. E o coronel foi um desses, virou deportado. E no dia o cara tava tarrafando lá, ele pediu um peixe, o cara negou o peixe para ele. E dava muito peixe porque na frente da ilha dele era cheio de troncos de madeira, né? Então os peixes moravam ali, debaixo daqueles troncos. Como o cara negou esse peixe para ele fez uma corda de biriba dessas guaxumba que tem na beira da ilha. Fez umas cordas, fez um bulinete, descia lá embaixo, mano, amarrava um tronco e vinha capacinho no bulinete, jogou as madeiras todas que tinha no fundo, na frente da ilha dele. Ele tirou todas as madeiras dali e jogou tudo em cima da ilha dele. Pra o peixe sumir dali e o cara não pegar o peixe ali. Só porque o cara negou o peixe. E o coronel tinha história muito pesada. Às vezes o pessoal fala que... Eu não cheguei a ver, né? Mas... Não, alguém chegava na casa dele, a casa dele era de palha, de beira-chão, assim. Não tinha parede, era um telhado só, beira-chão. E às vezes o pessoal chegava lá, esse coronel estava em 3, 5 pedaços. Um pedaço mesmo, assim, de ver o pedaço deles. Oxe, o pessoal conta essa lenda que ele se transformava. Ele transformava. É mesmo, tio? A turma contava essa lenda que ele transformava. E quando você virava as costas, rapaz, mataram esse coronel, esquartejaram esse coronel. Ele gritava, ô, seu coronel, seu major, volta aí. Rapaz, o pessoal conta esses casos, rapaz. E era um negão, assim, gente boa pra caramba, era um cara deportado, né, cara? Comia, você dá essa cabeça de peixe pra ele comia ali crua, ele era um robô do vilarejo. Rapaz. Mas era o cara também que não mexia com mulher de ninguém, entendendo? Com ninguém, turma. Ele vinha pra cá, a turma até corria dele, que tinha medo dele, né? Seu coronel, seu major. Morava naquela ilha abaixo da minha. Tio Ari, falando um pouquinho sobre a história de Corumbau, que envolve também um pouco da história do Brasil. O senhor lembra muito de Ulisses Guimarães, quando ele esteve aqui em Corumbau? Porque tem essa passagem dele aqui na vila, né? Ulisses Guimarães era meu cliente. Eu pegava polvo, né? Sou pescador nativo em Corumbau. Às vezes polvo, deu lagosta, às vezes caranguejo mesmo. A gente entregava para Ulisses Guimarães, que eu tinha uma prima e uma irmã que trabalhava com eles. Minha irmã mais velha, que chamava Dalva, e Ana Maria. Então a gente tinha muito contato com eles, e o caseiro deles era amigo da gente, chegava, eles tinham o caseiro deles. Mas realmente a fazenda não era de Ulisses, cara. A fazenda era de Renato Acha, que era o ministro da fazenda. E ele andava livremente ali pela vila, tio Ari? Andava, o Wilson, ele andava na vila, não? Sem segurança, sem ninguém, não? Parando, conversando com todos os nativos, não? Ia comprar peixe na mão do pescador. Sim, ele só não ia comprar peixe lá, né, cara? Os pescadores, ele encomendava, os pescadores traziam para ele. O mesmo trazia para cá. Chegava no fundo, tinha dia que eu chegava cá, não via ele, né? Só via as empregadas, entregava o peixe ou o produto que eu ia entregar e voltava para casa. Não? Aí depois elas me levavam o pagamento para mim. Mas o Wilson era muito gente boa. E também Dona Mora, né? A Mora era a esposa dele. A esposa de Ulisses. De Ulisses. Vocês ficaram muito tempo aqui em Corumbau? Rapaz, eles frequentaram o Corumbau aí mais ou menos quase uns 10 anos, assim, entendendo? Vindo de seguido. Por isso que levou essa fama aqui, que a fazenda era de Ulisses. Com o belo tempo também melhorou, está bem demais. Nós estávamos uma vida, além daquele sofrimento que nós tínhamos, nós estávamos passando um sofrimento, ia passar um sofrimento pior, né? Nós, a graça de Deus, aí o Milton, o São, o Anorato, aí foi uns caras que chegaram muito junto para poder criar uma reserva extrativista marinha, né? Como nós tínhamos um juiz em Prado que gostava muito de Corumbau, e às vezes a gente tinha alguns problemazinhos na vida, a gente levava ele e ele tentava resolver pra gente, né? Acho que os meninos levaram esse ofício a esse juiz, né?
E ele pediu aos meninos que fizessem uma reunião mais com as comunidades inteiras para poder criar essa reserva extrativista aqui. Só o vilarejo de Corumbau nós não conseguia fazer, criar essa reserva. Entendi. Aí os meninos vieram aí, fizeram uma reunião e fizeram uns convites para as comunidades como Xatiba, Barra do Caí, né, que pertence de Comuxatiba até a Praia do Espelho, onde tem a comunidade de Corumbau se juntaram com eles e decidiram a criar uma reserva extrativista, porque o vilarejo estava assim, nós da região não estávamos podendo nem botar uma rede mais no mar, porque os barcos passavam, rasgava a rede. Nós estávamos aqui com 300, 400 barcos pescando na nossa... mesmo? E só barco grande? Só barco, barco grande e barco pequeno. Né? Enquanto os barcos de Corumbau eram canoas esculpidas na madeira ali, vinham os barcos de fora já equipados, né? Sim. E chegou essas embarcações todas pescando. Tinha barco de Vitória, do Rio de Janeiro, entendeu? Fora da cidadezinha pequena aqui, né? De Prado, Alcobaça, Porto Seguro, não? Era 500 barcos. Caramba! Não? E o vilarejo à frente não aguentava, né? Aí criamos essa reserva extrativista aí, com a comunidade, que tiremos o IBAMA hoje dá um apoio, né? E que tiremos essas embarcações daqui do nosso mar e criou essa reserva pra gente aí. A reserva foi criada para sobrevivência, né? Então a gente tem que sobreviver do que temos nela. Nós temos caranguejo, temos goiamum, temos ouriço, temos polvo. Nós temos várias opções de marisco aqui nessa região. Senhor, estou curioso, agora você falou de marisco, a barriga já quase roncou aqui. Como é que surgiu ali como é que é a história da barraca Sol e Vida, Tiori? Como é que surgiu a barraca Sol e Vida ali? Cara, a barraca Sol e Vida é o seguinte. Minha mãe chamava Maria de Lourdes, né? Foi a primeira pessoa que botou uma placazinha de frente à casa dela. PF e café da manhã. Ali no lugar onde está mesmo. Passava muito mochileiro, né? Que acampava em Corumbau, que ficava, que o pessoal fazia essa caminhada aqui, mais caminhando, né? Que não tinha carro. E a turma se acampava no pé da almenda ali e comia na casa da minha mãe, né? E daí foi crescendo. Depois veio um turismo vindo de Comuxatiba, uma escuna de um argentino, que chamava Rodolfo, que começou a vender os passeios para Corumbau, né? E desse passeio para Corumbau, a minha mãe já tinha aquela plaquinha com PF e tal, e ele disparava no restaurante da minha mãe. E minha mãe foi crescendo com aquilo ali, entendeu? Chegou a escuna, daqui a pouco chegou mais outro barquinho, daqui a pouco já chegou outro barquinho de Comuxatiba trazendo turismo para cá, e a coisa foi aumentando, né? A minha mãe morre, né? E eu monto aquele restaurante ali na frente. Montei uma palhocinha, né, de palha, como era tudo construído de palha mesmo. O Sol e Vida, né? Foi eu que criei ela. O senhor seguiu o legado da sua mãe. Sua mãe começou com a plaquinha do PF e o senhor já desenvolveu o restaurante. O café da manhã e só tinha a barraca da sua mãe, né? Antigamente só era minha mãe. Né? Só era minha mãe. E o Sol e Vida existe até hoje. Com fé em Deus vai existir até o final de Corumbau. É isso aí, Tiori. Se Deus tiver de levar Sol e Vida, só vai levar com as águas de Deus, que Deus vai tirar. Posso trabalhar junto com um amigo, entendendo? Mas também o senhor não faz nem questão de vender, né, Tiori? De forma nenhuma. Ali é meu sonho, ali é tudo a minha vida. É isso. Eu tenho uma ilha coral também que eu não vendo. Não. Porque essa ilha coral me lembra muito meu pai, me lembra muito minhas correrias, muito mosquito que eu matei ali. Entendeu? Então, ali fica pertinho. Eu gosto muito de Corumbau, cara. Entendeu? Agradeço muito a Deus de estar aqui, né? Tem vários amigos aqui, inclusive o Lourinho, que foi comerciante junto com nós, que é seu avô, né? Que montou uma pousada. Praticamente ele foi quase o segundo pousadeiro de Corumbau. Lá em Corumbau lá mesmo, primeiro foi o Jocotoca, né? Depois veio a Vila Segovia. Vila Segovia bem antiga. Vila Nayar. Vila Nayar depois virou hotel há poucos tempo. Pouco tempo, né? Era casa de... Vila Nayar e São Francisco virou há pouco tempo, né? O hotel antigo aqui foi o Jocotoca. A Segovia, que eu me lembro, né? A do seu avô. E a pousada Corumbau.
Hoje nós temos aqui, hoje mais ou menos nós temos aqui umas 50 pousadas, né, no vilarejo de Pô, uma Corumbau. pancada. Do seu pai é a Ilha Coral e da sua mãe a Barraca Sol e Vida. Uma barraca Sol e Vida. Baita de história, né, Tio Ari? É por isso que não tem dinheiro que compra, né? Quando você pega com Deus, nunca cai. Então a Marinha sabe o meu direito, que eu nasci e me criei dentro da vila de Corumbau. E o Ibama também sabe também o meu direito dessa ilha, porque era do meu pai e eu nasci e criei também dentro dessa ilha. Então a Ilha Corumbau e a Ilha Coral, para mim, é um pedaço Tio Ari, só, né? fala pra gente aí como é que era a noite de Corumbau, como é que era os forró aqui na vila, na época do... Maravilhoso. Sem Entendeu, energia. cara? Sem energia, luzinha a óleo querosênio, né? Radiolinha, aquela sonatazinha. Nossa, mano, a gente dançava que amanhecia o dia. Não tinha uma confusão, não tinha briga, entendeu? Muitas meninas bonitas, entendeu? Muitos rapazes bonitos que tá eu aqui, né? E era muito bom. Muito Tio Ari, bom. aí era até acabar Muito bom. o óleo diesel, Tio Ari. Não, e depois vinha o gerador, né? Tinha um gerador, aí o gerador é coisa moderna. Né? Nosso tempo era radiolinha sonata, gerador já foi coisa moderna. Gerador, quando entrou o gerador, já era gerador, a óleo, a diesel também dá um trabalho, daqui a pouco o óleo acabava, ficava tudo escuro. Né? A gente já mudava um pouco, mas o clima de antigamente, da nossa infância mesmo, de luzinha vela, era bom demais. Melhor do que o gerador, porque o gerador clareava tudo, que quando apagava tudo demais. Então, como a gente era acostumado a luzinha vela, à noite a gente enxergava quem passava lá no escuro, a gente sabia quem estava passando ali. Não? Conhecia todo mundo A gente já, conhecia né? todo mundo. Nós existia desde quando existiu o mundo, cara. Não? Minha mãe gostava de fazer a festa, minha mãe era católica, né? Tinha, assim, Nossa Senhora Aparecida era a padroeira dela. Não? Era muito devota. Então, nossa, ela criava uns porcos. Não? No chiqueiro, fazia um chiqueiro, criava uns porcos. Todo ano ela matava um porco. Um porco, 2 porcos. E convidava todo mundo para essa festa na casa dela, né? A noite toda de forró, de festa, comendo carne de porco, tomando licor de ginipapo, de abacaxi, de mangaba, não? E isso virava festa até amanhecer. Até amanhecer. Rapaz, deve que era bom demais, hein, Tio Ari? E assim, graças a Deus, nunca teve ninguém ofendido na casa do meu pai, da minha mãe, da festa, e tampouco da minha, né? Palmares, né, onde seu avô morou muito tempo lá em Palmares, tinha Garaba, que era um fazendeiro, que era um belo sanfoneiro, né? E Garaba era primo da Maria, da esposa do meu irmão, de Raimundo, né? Então com isso aí ele era primo e conhecia Lourinho, o Lourinho mudou para aqui também na época. E Garaba não saía daqui da região nossa fazendo festa, aí tocando a sanfona, rasgando a sanfona. Tinha um sobrinho que chamava Ito, que era super meu amigo, né? Garaba era mais maduro um pouco, né? O Ito era o sobrinho dele. O cara arrastava uma sanfona que era melhor do que o Garaba, cara. Não? E nós era parceiro, muito amigo. Nunca existiu confusão, não? Porque é o seguinte, meu pai era muito conhecido, né? Então a turma tinha um respeito muito grande. Nós éramos uma família grande, nós éramos 5 irmãos, né? Quando tem 5 irmãos bacana, aí tem o mundo inteiro, tudo se colhe junto, né? Quando a pessoa está com Deus, Deus leva as pessoas certas para aquele local. E agradecer a Deus, agradecer ao Milton aí, de criar essa reserva extrativista, que esses nativos de Corumbau mantenham esse lugar maravilhoso aí, preservar com o turismo que está vindo, que turismo só acaba o lugar, né? Ajuda, mas acaba o lugar, porque é o seguinte, o lixo que ele joga ali, ele não quer tirar, entendeu? Então quem quer tirar é nós que mora no lugar. Os visitantes, o turismo que está vindo para aqui também ajuda a tirar o lixo também, porque é uma influência muito grande para eles ao nosso favor aqui, para manter nosso lugar limpo. A gente tem só agradecer, né, Fernando? É isso mesmo. E agradecer você também aí fazendo esse trabalho aí, né, divulgando o nosso lugar. Mostrar pra galera a cultura de Corumbau, né? Porque Corumbau não é só praia bonita. Corumbau é um lugar que tem pessoas que moram aqui há muito tempo, que tem uma história muito bonita. Muita coisa aconteceu para chegar até aqui, né? Não é do dia para noite que Corumbau tá do jeito que tá. Então quem tá chegando agora tem que respeitar pessoas como o senhor, tem que respeitar as pessoas que já passaram por aqui, a história do local e valorizar. E quem tá aqui tem que valorizar essa cultura, esse carinho, esse amor, né?
que a gente vê aqui na vila, porque essa é a união, né? Se a gente propagar o bem ele se multiplica, né? Sim, com certeza. Não. Sempre tem mudança, né, cara? Tem mudança boa, tem mudança ruim, né? Mas quem é de Deus sempre vai estar na mudança boa. E sempre vai estar com Deus e nada possa atrapalhar a vida dele, não. Porque se você não atrapalha a vida de ninguém, ninguém pode atrapalhar a tua vida, não? Onde você vê, você deixa. Tenho 57 anos de idade, não? Acho que é uma convivência muito boa. Já passei o meio dos séculos, né? Os séculos é os 100 anos, né? Então já passei meio do século. Eu só agradecer a Deus, entendeu, mano? Respeito todo mundo aí. Visitante, quem não é visitante, passa por mim, me dá um oi. A turma da vila, quase todo mundo me chama de tio Ari. Quem não é sobrinho, quer ser meu sobrinho porque chama de tio, né? Então eu tenho respeito muito grande pela imagem que o senhor tem, né? Pela comunidade aí, essa rapaziada toda. Eu cresci ali ao lado, ali no meu avô ali, todo mundo tio Ari, é tio Ari. E para todo mundo é o tio Ari da vila de Corumbau, é tio Ari do Sol e Vida, né? Essa representatividade, a imagem do que o senhor passa, o astral, a energia sempre positivo, sempre lá em cima. É isso aí, tio Ari. Com certeza. É isso aí. E a gente tá para agradecer Corumbau, os visitantes que chegam, os violentos, né? Que chegam sempre umas pessoas violentas, né, cara? Né? Você vê aquele dia que o cara chegou arriscando lá com a caminhonete, só porque ele tem caminhonete, né? Acontece, tem muitas coisas boas e coisas ruins, mas a gente vive nas coisas boas que tudo passa. É isso mesmo. Né? Não é só Corumbau, é todos os lugares. Bora, guerreiro, chegou aqui na parte da entrevista de Ari. Dá um salve aí. E aí, meu brother, Negolina. Esse é o Negolina. Zé Samango era um pescador que conhecia praticamente esse fundo do mar inteiro, não era mergulhador, entendeu? Mas ele conhecia praticamente inteiro, assim, o Zeca, meu irmão, né? O Zé outro Zeca, que é Dona Enesa, né? Que é irmã do Guacho ali, né? Zé Preto, pescador antigo, Fulô, Mané de Chiquinho, quase todo mundo que pescava nesse mar de meu Deus aí. Hoje, eles tinham um mapa, né? Na memória. Então, as marcações eram os pés de coco, as montanhas aqui, o Monte Pascoal, a serra, não? Então isso aí era o GPS desses pescadores. E de lá de fora eles marcavam no... De lá de fora eles sabiam onde é que ele ia pescar, ele deixava, não, os cabeços, os pontos, tudo marcado, tudo pelo GPS. O GPS deles era a marcação. Uma casa, o pé de coqueiro, o Monte Pascoal, onde é que o Monte Pascoal está em cima da fazenda Salgado, não? Em cima da fazenda do Lourinho, em cima onde tiver o Monte Pascoal, o Rabicho, bater junto, você podia largar o ponto ali, que era o ponto que você teve lá ontem, pescar. Olho, né, esses pescadores eram uns pescadores muito bons, né, cara? Que manteve também a vila aí, né? De pescaria. E tio Nego era o cara braço direito de comprar todos os peixes da mão desse pescador, não? Seu Lolico também era um pescador bacana. Caboquinho na mesma época, né? Pescava na canoa do meu tio, né? Eu pagava quinto, né? Meu tio. E o pai dele virou pescador também. Inclusive o pai dele morreu no Rio Corumbau também, igualmente meu avô. Se perguntar os moradores antigos, Tururim, né? Os moradores bem pé de suia, aquela turma antiga, era a turma que minha avó dava o apoio com meu pai e com meus avós para poder manter essa aldeia Barra Velha aí. Maravilha. A união das vilas, né? É um contribuindo, cada um contribuindo com o que tinha de melhor, né? De melhor. Maravilha, tio Ari. E você conhece esse cara da onde, tio Ari? Negolina sou meu parceiro de infância aí. Esse aí é gente boa demais, hein, velho? Parceiro de infância. Praticamente o Negolina foi criado junto, né, Neguinho? Só vem, uai, aqui, entendeu? Valeu, tio Ari, você é o cara. Falou, Fernando, copiei isso, depois a gente quer ver essa reportagem aí. É de Minas. E se você ficou até o final do vídeo, deixa aqui nos comentários. E se caso você queira ver mais vídeos como esse, é só curtir e compartilhar com seus amigos, porque por aqui teremos várias histórias de Corumbau. Lembrando que no link da bio aqui do YouTube, você terá um guia completo sobre a vila de Corumbau. Com várias informações sobre a vila e contatos com links clicáveis. Não é à toa que ela apareceu por aqui não, viu? Essa boneca aqui, ó, é um símbolo aqui da barraca do Ari.
Muito antiga, muito antiga.